Então vamos começar. Hoje temos Patrícia Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Portanto, ela dá aulas no programa de pós-graduação em Informática na Educação e no contacto do professor Valdemir, que já gastou também no seminário Marreias. E, entre outras coisas, ela utiliza esta ferramenta, o Scratch, no ensino. E vai falar sobre isto. Obrigado. Boa tarde. Inicialmente eu gostaria de agradecer a recepção e a abertura dos departamentos para que eu estivesse aqui e pudesse passar esses dias aprendendo com vocês e também trazendo um pouco das nossas pesquisas e do que temos estudado em relação ao uso das tecnologias e ao desenvolvimento de conhecimentos matemáticos. Então, hoje à tarde, nós vamos discutir um pouco sobre os conhecimentos matemáticos e também sobre o uso de algumas ferramentas na qual estamos pesquisando para a construção de saberes, para a construção de conceitos matemáticos. Especialmente o Scratch, que é uma ferramenta de programação visual por blocos, que tem sido utilizada no grupo de pesquisa, para que possamos, assim, desenvolver aplicações voltadas a histórias, a jogos, a experimentações, e foi uma das ferramentas que nós conseguimos melhor adequar a utilização ao nosso contexto. Então, a minha fala hoje vai trazer um pouco sobre a contextualização da construção do conhecimento segundo a teoria de Piaget, a qual eu utilizei nos meus estudos de doutorado e utilizamos também em nossas pesquisas, sobre a tecnologia e como ela vem sendo utilizada, como ela é abordada no nosso contexto, nas escolas e também sobre o uso da tecnologia móvel no Brasil e, por fim, como nós estamos utilizando o Scratch, como nós estamos utilizando os ambientes virtuais e o que temos feito em termos de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também as ações às quais estamos nos envolvendo, com o uso de ferramentas, com o uso de ambientes virtuais, com o uso de realidade virtual, realidade aumentada, tendo em vista a realidade dos nossos estudantes. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para interromper, para trazer contribuições e para que a gente possa ter um momento de trocas e de conversas diante desta tarde. Bom, então, o uso do Scratch para o desenvolvimento de aplicações no contexto da matemática. Antes de falar sobre a ferramenta, é importante retomar algumas questões em relação à construção do conhecimento. E aí eu gostaria de questioná-los sobre como os nossos alunos constroem os seus conhecimentos matemáticos. Vocês já pararam para se perguntar sobre essas questões? Sobre os processos que envolvem a construção do conhecimento matemático? Talvez para vocês, professores, que trabalhem com os alunos da graduação, com os alunos da pós-graduação, seja algo muito simplório. Mas para os nossos alunos, futuros professores, futuros mestres, talvez eles nunca tenham parado para se dar conta do quão complexo é este processo e do quanto os nossos alunos precisam de estruturas e do quanto é necessário que eles se mobilizem e que eles trabalhem, que eles busquem refletir para que eles consigam reunir informações e ter as estruturas necessárias para a construção de conceitos. Diante disso, vocês têm parado para refletir sobre a construção de conhecimento? Como ela vem ocorrendo? Vocês têm conversado com os seus pares, com os seus colegas? Vocês têm discutido sobre essas ações?
Não? Pensando que este fosse o momento em que fôssemos encontrar também alguns estudantes, eu acabei colocando aqui uma página para que tivesse uma interação, para que vocês pudessem colocar as suas ideias, para que pudéssemos fazer um momento de levantamento de ideias prévias, porque gostaria que os alunos também pudessem interagir e pudessem trazer um pouquinho das suas concepções. Então, convido vocês para que possam trazer as suas concepções prévias, as suas ideias iniciais, e para que a gente possa fazer um momento de trocas de informações acerca de como vocês acreditam que os conhecimentos matemáticos possam ser construídos. E convido-os, então, a fazer o escaneamento deste QR Code e assim vocês serão direcionados. Mas já me parece que você não está conectado ao EduPulse. Conseguiram? Tem que fazer um login, tem que se criar um login. Não é necessário, é só colocar um número, é só necessário entrar, ele já vai aparecer uma pergunta, não? Não? Deixa eu colocar aqui então. Não, ele pede mesmo um e-mail, se ainda não entramos. Então, deixa eu só reiniciar aqui. Eu vou encerrar o evento e iniciar ele novamente. Caso contrário, vocês podem entrar aqui neste endereço, aqui em cima, app.eduplus.io, e quando for pedido, digitar este número aqui, 12 45 148. Ó, este endereço, 12 45 148. E agora, conseguiram? Não. A mesma coisa? Yep. Vocês podem colocar ali uma palavra ou uma frase, tanto faz. Está funcionando já. Não peço. Alguém gostaria de falar sobre a sua, e eu gostaria muito que vocês pudessem falar, que vocês pudessem trazer o que vocês escreveram, que vocês pudessem comentar. Quem gostaria de começar falando?
Posso falar? Por favor. Se ninguém avança. Eu escrevi a frase do parar já parei, etc. Mas segui logo andando. Quer dizer, é uma coisa que ocorre, só que é sempre um sufoco da matéria, que eu decido logo esquecer isso, não é? Mas compreendo que, na verdade, seria útil conseguir perceber como é que eles constroem os conhecimentos matemáticos. E a maneira como constroem, muitas vezes, é muito diferente daquilo que a gente está a pensar. E isso nota-se muitas vezes quando, por acaso, uma pessoa pensa, faço este exercício ou não faço? Isto é mais ou menos evidente, não vale a pena fazer. Mas se é, vou fazer. E mando fazer exercício, e depois, muitas vezes, fico surpreendido, ainda bem que fiz o exercício, porque, de facto, havia aqui muita confusão, e claramente eles não estavam bem dentro do contexto que eu queria, eu imaginava que estavam, e, portanto, quase sempre fico bastante agradecido para mim próprio quando decido fazer exercício, não é? Porque reconheço que, na verdade, se não tivesse feito, havia ali qualquer coisa que ficava latente, não era compreendido. Mas devia ser feito mais vezes e o tempo não permite isso. Não é? Sim. E daí eu digo que paro, mas depois sigo logo, basicamente. Segue persistindo. Posso falar, não é? Eu escrevi a primeira frase, porque eu acho que é assim que eu próprio faço quando vejo algo que é geral, começo por tentar imaginar uma situação particular em que há qualquer coisa que eu já sei e, portanto, a partir daí perceber aquele resultado geral. Eu imagino que na cabeça dos alunos seja algo assim, não é daquela forma hipotética ou dedutiva como os livros de matemática, mas assim com base em intuição, em coisas já conhecidas, gráficos de funções, coisas assim, que já se conhecem, tentar perceber com exemplos concretos. Mas alguém gostaria de trazer, de partilhar o que colocou? Nós temos aqui, analisando o percurso individual de conhecimento. Sinceramente, não, por repetição, empiricamente, apoiado em conhecimentos prévios, difícil, pelo comparativo, nem sempre, e nem por isso. Bom, se nós formos pensar continuando aqui, nós podemos observar que raramente o conhecimento matemático ele é de fato construído nas escolas. Que na maioria das vezes ele acontece pela transmissão, pela transmissibilidade dos conceitos. O conhecimento matemático, ele, conforme a base piagetiana, ele é, de fato, uma construção humana que é acessível a todos. Todos nós podemos aprender a matemática. Não só aprender, como também gostar e como também ter facilidade. Embora não é isso que nós vemos que tem ocorrido nas nossas escolas e nas nossas universidades. Afinal, na minha, por exemplo, temos um grande número de alunos com dificuldades nas disciplinas de cálculo. E não vejo que não é apenas na minha. Tenho conversado com muitos colegas que evidenciam dificuldades e grandes dificuldades dos seus alunos relacionadas ao desenvolvimento de disciplinas voltadas ao uso de cálculo. Assim como os nossos alunos doutorandos muitas vezes chegam buscando por alternativas que possam auxiliar os seus alunos no desenvolvimento de estratégias para que eles melhor consigam construir os seus conhecimentos matemáticos. Tanto é que os muitos dos nossos projetos de pesquisa e de extensão são voltados para este tipo de ação, visando que a tecnologia possa auxiliar estes alunos na construção de conhecimento, no seu desenvolvimento cognitivo e fazer com que a tecnologia facilite e seja uma ferramenta para auxiliar na construção do conhecimento. Bom, o que se sabe é que o conhecimento matemático é sim acessível a todos. A toda a construção humana, por um processo
que começa por ações. E essas ações são progressivamente interiorizadas por meio de operações. Essas operações começam lá, desde quando a gente tem as primeiras fases, os primeiros níveis de desenvolvimento infantil. E conforme Piaget, é o próprio sujeito que é responsável pelo desenvolvimento de todas essas ações. E nós, enquanto professores, enquanto educadores e formadores, temos um grande papel e somos grandes responsáveis neste processo. Por quê? O sujeito, ele é um arquiteto dessas ações, ou seja, ele é o responsável pelo processo de construção, mas nós precisamos proporcionar ferramentas, proporcionar boas estruturas para que ela venha acontecer. E precisamos também oferecer um know-how para que ele se sinta criativo e para que ele tenha um ambiente criativo e favorável para o desenvolvimento dessas ações. Caso contrário, elas não irão acontecer de forma favorável, de forma satisfatória e com qualidade. Elas vão acontecer como elas já vêm acontecendo nas escolas, de forma transmitiva, de forma transmissiva, pela transmissão de conhecimentos, pela repetição, de forma massiva. E aí sim nós vamos continuar com listas e listas e listas de exercícios, com alunos repetindo, com alunos criando certa apatibilidade, sendo apáticos, com alunos desmotivados, com alunos com falta de vontade no trabalho e no desenvolvimento das atividades matemáticas. Hoje, a gente sabe, e se nós formos observar ao longo do desenvolvimento, em relação a essas ações, que a criança, enquanto muito pequena, ela começa a observar pequenas coisas, pequenas ações, pequenas características, como as cores, as qualidades dos objetos. Ou seja, ela vai conseguindo atribuir pequenas coisas. À medida que ela vai evoluindo, por meio da abstração reflexionante, ela vai conseguindo a construir conhecimentos que são universais. E esses conhecimentos são aqueles conhecimentos necessários que ela vai levar para a vida toda, que aí podem ser utilizados como os conhecimentos matemáticos. Mas depois eu vou falar um pouquinho sobre esses termos mais técnicos, que são mais teóricos do autor. O conhecimento matemático, ela é uma criação do ser humano. O sujeito, ele vai construir agindo sobre ele. E aí, a gente pode dizer, conforme o autor Fernando Becker, que é um autor e é um professor da nossa universidade, do nosso departamento, de que a matemática, ela não está no mundo, mas sim no cérebro, na mente do nosso sujeito. E é também que ela permite ao sujeito matematizar o mundo, que ela permite ao sujeito fazer construções. E essa noção vai começar lá por volta dos 7, 8 anos de idade, quando a criança, ela começa a fazer uma noção, ela começa a ter a noção do número, ela começa sintetizando as noções de classe e também as noções de relação lógica. Então, é nessa faixa etária que a criança vai começar a fazer as somas, que ela vai começar a fazer as numerações, ela vai enumerar objetos, ela vai reconhecer os números, ela vai começar a fazer a utilização, principalmente nas suas brincadeiras, mas também na escola. Só que aí nós precisamos ter o cuidado com o seguinte: por quê? Porque ela consegue fazer esse reconhecimento, mas existe uma grande diferença entre fazer esse reconhecimento e também construir um conceito. Porque uma coisa é reconhecer e outra bem diferente é construir um conceito. Reconhecer, ela reconhece rapidamente, mas para fazer a construção de um conceito, ela leva anos. É muito abstrato, é muito mais difícil. E às vezes pode ser que o nosso aluno ele esteja reconhecendo, ele esteja decorando, mas não tenha construído um conceito. Nós podemos perceber isso com a criança, que ela faz essa utilização enquanto brinca.
E nos nossos alunos nós podemos saber que ele entendeu, que ele percebeu também por meio de uma prova. Porque talvez ele esteja simplesmente nos devolvendo uma repetição de algum cálculo que nós fizemos uma modificação a partir de um exemplo de um livro didático, a partir de um exemplo de uma lista de exercícios que nós trocamos alguns números, fizemos um outro exemplo. Diferente de quando nós pedimos ou nós solicitamos que ele faça uso de algum conhecimento, que ele faça uso de algum conceito para explicar algo do seu cotidiano, para explicar algo que acontece na vida real. Então veja que há uma diferença muito grande nessa apropriação de conceito. Aí também tem as questões espaciais, em que a criança também vai demorar muito mais tempo para conseguir explicar. Por quê? Porque ela demanda de um nível de abstração maior, que conforme os seus estágios de desenvolvimento, ela vai precisando de um tempo maior para que ele aconteça. Isso é uma característica individual de cada criança, de cada ser humano, que não tem um tempo previsto ou determinado para acontecer. Vai ocorrendo conforme o seu desenvolvimento, até que ela consiga chegar a estes conceitos. Então, a mesma coisa com a questão das figuras. Existe um abismo enorme entre reconhecer uma figura e conseguir conceituar uma figura. Uma coisa é reconhecimento, outra coisa é conseguir dizer o que é este conceito. Então, somente quando a criança chega e vai passando para um período de desenvolvimento formal, que ocorre lá por volta dos 11 ou 12 anos de idade, é que ela consegue ter essas noções completas. É que ela adentra ao período de desenvolvimento formal e ela consegue ter maiores níveis de abstração. E aí sim, ela consegue construir melhor estes conceitos. Ela consegue ter maior ampliação destes conceitos, maior nível de operações e, consequentemente, ter as operações formais consolidadas. E assim, mais facilidade em pensar de forma abstrata. E aí, nós temos que pensar nas questões de ensino. Porque é nessa faixa etária que, sem ensino, é muito difícil de pensar como que a gente vai fazer com que eles cheguem até tudo isso. Sem eles, o ensino não é suficiente para que eles consigam adquirir tudo isso. É por isso que o nosso papel é tão importante, porque nós precisamos oferecer qualidade, porque nós precisamos oferecer um ambiente adequado para que essa arquitetura toda venha ocorrer. Então, é necessário que esses sujeitos todos possam construir e que a gente tenha ferramentas e ofereça as ferramentas e os aportes, metodologias, suportes necessários para que isso venha acontecer. E aí, embora essa matemática não venha a agir sobre as coisas, ele não vai extrair a matemática das coisas. Ele constrói a partir da coordenação dessas ações. E aí existe todo um processo interno que vai acontecer, que ele precisa passar, que precisa acontecer, destas ações que são efetuadas e são geradas sobre essas coisas. E essas ações, elas vão acontecer dentro das capacidades e limites de cada um. E nós também precisamos respeitar as características individuais e saber que cada um vai agir conforme aquilo que consegue. Alguns com mais facilidade, outros não. Alguns demoram mais tempo, outros não. Por isso que temos alunos com mais ou menos dificuldades. Mas como isso vai acontecer? E aí, o que vocês acham? Como que esses processos, essas ações,
essas abstrações vão ocorrer. Essas interações de sujeito, objeto, eu sei que até agora eu falei muito de ação, de objeto, de interação, de sujeito, de abstração reflexionante. Mas como isso vai acontecer? E aí eu gostaria novamente que vocês pudessem contribuir. Como que nós podemos fazer para que isso aconteça? Pensando no sujeito, nosso aluno, que ele é um arquiteto, que nós somos os professores, que vamos oportunizar um meio para que ele, arquiteto, faça suas construções. Sendo a construção o conhecimento. Essa é a pergunta difícil. Essa é a pergunta difícil. Essa é a pergunta difícil. Como alguém já disse, claro, nós temos que conhecer primeiro a experiência prévia de cada aluno, para partir daí. Mas depois uma turma tem muitos alunos, muitas experiências diferentes, e nós é que vamos fazer uma espécie de uma média que não vai funcionar para toda a gente. Uma ajuda pode ser, embora se saiba que isso não é determinante, é ter algum texto que ajude, um texto construído de uma certa maneira que ajude. Por acaso, tudo o que eu referi até agora bate certo com o que eu sei da psicologia cognitiva, não é? Provavelmente na Piaget. Eu aqui há uns anos fiz uma palestra aqui nesse seminário, falando em vários princípios da psicologia cognitiva que toda a gente devia conhecer, que a partir de um livro escrito por um professor inglês, agora não lembro o nome dele, mas depois posso ver. Entretanto, eu estava a ver se me lembrava, e se calhar que estava a pesquisar, porque há coisa de 2 ou 3 dias, por coincidência, chegou-me ao conhecimento um projeto de um outro professor inglês que está a construir textos matemáticos, mas tentando fazer as coisas de maneira que seja mais fácil adquirir os conhecimentos. Eu gostava de explorar mais isso, mas acho que vai um bocadinho nesse caminho. É claro que mesmo assim é um texto, não parte das experiências de cada um, mas se de facto pode ficar já algumas novidades em termos de maneira diferente de abordar conceitos, de tal modo que seja mais fácil de perceber. Sei que uma das coisas que ele dizia, por exemplo, às vezes são feitos diagramas iguais para conceitos completamente diferentes. E isso prejudica mais do que ajuda, porque um aluno vê um diagrama e associa uma coisa que já viu, quando aquele diagrama agora está-se a fazer alguma coisa completamente diferente. Enquanto que há outros diagramas, como por exemplo da reta numérica, que é usada em muitas situações, podem ser muito diferentes. Pode ser usada para a temperatura, pode ser usada para os números, etc. E nesse caso vale a pena insistir nesse tipo de figura, porque isso vai ajudar a construção. De qualquer modo, isso também não responde completamente à sua pergunta. Claro. São apenas contribuições para escalar. E há sempre a dificuldade de como é que eu lido com 20 ou 30 alunos numa sala de aula, com experiências diferentes e com um tempo muito limitado para dar o programa. Essa é a grande questão. Com um tempo limitado, com um número de conteúdos a vencer, a gente sempre usa esse termo, né? Com um plano de ensino a ser desenvolvido em um semestre, com um número X de aula, com alunos com disparidades muito grandes de conhecimentos, com vivências muito diferentes, com ideias prévias muito diferentes, ações muito diferentes, conhecimentos, dificuldades, e hoje ainda contamos com uma série de lacunas de dificuldades muito diferentes também. Então temos aí muitos desafios, mas temos que lidar com esses desafios, porque não podemos ficar parados. Temos que tentar achar algumas estratégias e alguns aparatos que possam contribuir com o nosso trabalho e fazer com que esses alunos busquem também desenvolver as suas ações
e os seus conhecimentos por conta própria, né? Que eles também se movam neste caminho, que eles também busquem e que eles também sejam sujeitos ativos da sua aprendizagem. Pensando nisso, deixa eu voltar a tela aqui que foi uma alternativa. A construção do conhecimento vai consistir em sempre levantar novos problemas à medida que os antigos forem resolvidos, no sentido da gente conseguir dar lugar a novas subestruturas ou integrar estruturas mais amplas. E é isso que significa a abstração reflexionante. Não no sentido das ideias prévias, de aquilo que ele já sabe, talvez de um conceito equivocado, mas de conseguir fazer com que ele suba um nível, de que ele suba um degrau, de que ele aumente um grau de conhecimento, de que ele aumente um grau de dificuldade. E para isso, ele vai precisar desenvolver um processo interno em suas ações, que consiste em estruturar esse conhecimento, passar de uma transferência de patamar, elevando-se a um nível, a partir de então fazer novas construções e novas reflexões. E este é um processo que cada um dos nossos alunos necessita fazer. É um processo interno de ações que ele precisa fazer e que ele precisa passar para que ele possa ir de um nível de patamar mais baixo a um nível de patamar mais elevado. E isso vai estar acontecendo o tempo inteiro enquanto que os nossos alunos estiverem construindo os seus conhecimentos matemáticos. Lembrando que talvez vocês devam estar se perguntando, eu acredito que vocês devam estar se perguntando, porque muitas vezes enquanto professor eu também me pergunto, mas será que está dando tempo? Será que eu estou dando o tempo necessário para esse processo acontecer? Porque tudo acontece muito rápido em nossa sala de aula, nós estamos em constante movimento e de repente nós estamos trabalhando com um conteúdo e daí na outra aula a gente já precisa estar entrando em um próximo conteúdo e talvez eu não tenha dado o tempo necessário para eles irem para casa, reverem aquela matéria, voltarem e tirarem as suas dúvidas. Tudo na nossa sala de aula é muito dinâmico. E aí a gente tem aquele que faltou, aquele que não viu, aquele que não veio, aquele que ficou doente, aquele que perdeu tantas aulas, e nós ainda precisamos dar conta de tudo. Mas precisamos também dar conta daqueles que estão presentes, daqueles que querem mais, querem saber mais e aqueles que acompanham. Então precisamos ter um jogo de cintura para mediar todas essas situações e para fazer um processo em que nós vamos estar guiando estes alunos, vamos estar conduzindo e mediando o processo de construção de conhecimento de todos estes. Daquele que está mais atrasado, tem mais dificuldade, daquele que está lá na frente, consegue tudo com muita facilidade e daquele que está no meio do caminho. Vamos ter que ir conduzindo todos eles do mesmo grupo, do meio, do início, do fim, ao longo do semestre, tentando conduzir todos pelo caminho. Claro que cada um com as suas ações, cada um com as suas dificuldades e também com as suas limitações, que são inerentes, que nós não temos o que fazer, que são próprias de cada um. Mas respeitando o processo de cada um, que às vezes é mais rápido, às vezes é mais lento, enfim, é próprio dos nossos alunos. E diante disso, nós podemos contar com uma ferramenta e com várias outras ferramentas que nos proporcionam utilizá-las no nosso dia a dia, que são as tecnologias educacionais, que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e podem nos servir como um suporte para auxiliar os nossos alunos no desenvolvimento dessas ações, especialmente no desenvolvimento de conhecimentos matemáticos. Por quê? Porque muitas coisas elas podem nos servir para que a gente oportunize aos nossos alunos fazer as coisas mais rapidamente.
Eu não preciso fazer com que eles fiquem ali fazendo horas e horas de cálculo. Eu posso utilizar alguma tecnologia, algum software, algo assim, para que ele faça as coisas mais rapidamente. Porque o processo, ele já sabe como fazer, então ele vai utilizar da tecnologia para aprimorar e para dinamizar aquilo que ele já sabe. Hoje, nós enquanto professores, podemos e devemos oferecer uma alternativa virtual para que os alunos tenham acesso a conteúdos digitais e também fazer com que os nossos alunos se envolvam ativamente nas nossas aulas. Não podemos ficar mais tão presos ao uso dos livros, ao uso dos cálculos, ao uso do caderno, à reprodução de exercícios. Não digo que eles não sejam necessários. Eu quanto professora, acredito também que muitas vezes eles são necessários sim, que nós precisamos fazer com que os nossos alunos estudem em casa e algumas vezes nós vamos precisar sim cobrar provas, cobrar exercícios para fazer com que eles estudem, mas não podemos também ficar o tempo inteiro centrados nisso. Precisamos mediar com o uso de diferentes recursos e diferentes metodologias. Nem tanto ao uso e nem sempre o uso de metodologias ativas, nem sempre o uso e só o uso de metodologias e tecnologias digitais, nem sempre somente o uso de metodologias tradicionais e métodos transmissivos. Precisamos saber quando e como e a hora certa de utilizar cada uma delas. Pensando no contexto do Brasil, nós vimos o uso de dispositivos móveis aumentar muito, principalmente depois da pandemia. Embora se tenha aumentado, também se viu em pesquisas que foram desenvolvidas pelo Comitê Gestor da Internet, muitos professores, em uma pesquisa realizada por nós, pelo nosso departamento, nos municípios do interior do Rio Grande do Sul, muitos professores, depois da pandemia, pararam de utilizar os seus smartphones com os alunos, pelo motivo de que os alunos ficavam muito dispersos ao utilizar. E questionados do que é e quais as abordagens que os professores estavam utilizando com os alunos, que ocasionavam essa dispersão, eles relataram trazer pesquisas, uso de apresentação de slides, Google Meet, ou então uso de alguns softwares. Sendo assim, os professores acabavam pedindo que os alunos deixassem de utilizar e continuaram com o uso de livro didático e abordagens mais tradicionais, para evitar a dispersão dos alunos. Também se observou que as escolas passaram a ter mais funcionamento dos computadores e também maior número de escolas com acesso à internet. Isso depois em 2023, essa pesquisa foi lançada após o ano da pandemia. Uma pesquisa realizada pelo CETIC, que é responsável pelos levantamentos dos domicílios no Brasil. Diante disso, nós temos essa preocupação de trazer práticas pedagógicas e fazer com que os nossos professores tenham acesso a um maior número de recursos e também de ferramentas com o uso das tecnologias. Não só no componente curricular e na disciplina de matemática, mas para que eles possam buscar, para que eles possam conhecer diferentes ferramentas e adequar ao seu componente curricular e ao seu contexto de ensino. E diante disso, proporcionar atividades que venham a fazer a diferença em seus contextos de trabalho e também que sejam pertinentes às suas turmas, aos seus grupos e aos seus alunos, fazendo com que eles possam assim chegar ao pensamento de alto nível, segundo a taxonomia digital de Bloom. Hoje, a gente sabe de todas as barreiras que são enfrentadas. Algumas escolas particulares contam com maior número de recursos de tecnologia e de conexão, embora se tenha ainda algumas restrições em relação ao uso, se tem uma estrutura de conteúdos muito rígida. No entanto, algumas outras escolas
em que se tem um pouco mais de flexibilidade na questão de conteúdos e trabalho, já não contam com uma estrutura e flexibilidade de conteúdos e também de recursos tão grande. E os professores poderiam trabalhar de forma mais voltada a projetos, ao uso das tecnologias, mas aí também não contam com uma estrutura tão favorável. Mas também se sabe de que é necessário levar o uso de dispositivos móveis e fazer com que os alunos utilizem esses dispositivos não apenas para entretenimento, mas sim que eles percebam o quanto que esses dispositivos podem ser utilizados no seu processo de construção, de aprendizagem. E também olhar para eles como algo que pode proporcionar uma aprendizagem efetiva. E aí também é possível aprender através deles de forma mais eficaz e por meio de uma educação inteligente. E aí nós também estamos com uma preocupação de fazer com que os nossos professores possam ser alfabetizados digitalmente, assim como os nossos alunos graduandos, seguindo o modelo do DigiComPedu, que também já deve ser bem conhecido e é conhecido por vocês. Estamos partindo desse pressuposto, trabalhando com os nossos professores universitários, fazendo esse diagnóstico, esse questionário, para que a partir de então nós possamos identificar as suas maiores dificuldades e buscar por formação adequada, de modo que eles se sintam digitalmente aptos a trabalhar com os alunos e também a desenvolver melhor as suas habilidades e competências digitais. Desde 2018, no Brasil, nós temos a homologação da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC Computação. Sendo assim, será uma necessidade que o pensamento computacional venha a ser desenvolvido nas escolas, na área de educação básica. Os alunos terão uma disciplina, eles terão esses eixos desenvolvidos. Então, terão ali a parte da matemática e das ciências voltada à utilização e elaboração de algoritmos e resolução de problemas, e também o pensamento computacional vão ser implementados em sala de aula como uma disciplina. Serão desenvolvidos atividades voltadas ao desenvolvimento dessas habilidades e competências. Então, é cada vez mais oportuno que os nossos professores estejam preparados para trabalhar com estes conteúdos, por meio de atividades instigantes, motivadoras e desafiadoras, sendo necessários conhecer cada vez mais ferramentas, tecnologias e utilizá-las também no ambiente educacional. E diante disso, se percebe que a programação tem sido cada vez mais importante, assim como aprender a ler, aprender a escrever. É necessário que os professores saibam utilizar a programação e saibam fazer também com que os seus alunos utilizem, porque o pensamento computacional vem ganhando força e ele precisa ser desenvolvido nas escolas e ainda vem ganhando destaque em diversos setores, vem sendo utilizado cada vez mais no dia a dia, sendo uma necessidade para o contexto, para o nosso ambiente. E enquanto professores, nós precisamos buscar por novas tecnologias, por novas formas de trabalhar, por recursos, fazendo com que os nossos alunos tenham curiosidade. Não digo só curiosidade, mas também motivação em aprender, para que não ocorra os casos de dispersão, para que eles possam ter esta vontade de buscar e percebam que a programação não necessariamente precisa ser algo restrito a programadores, que não é algo difícil, mas que é uma linguagem que pode ser aprendida por qualquer um, por qualquer pessoa, desde que ela esteja disposta. Que ela não é algo que precisa ser escrita por códigos, mas que ela pode também ser construída a partir de blocos.
E aí, nós precisamos também buscar maneiras diferentes de explicar as teorias, de mostrar que muitas vezes conteúdos voltados à matemática e às ciências, que por hora são muito abstratos e muito difíceis, principalmente para alunos que estão naquela transição de pensamento, adentrando ao pensamento formal, que ainda não tem um nível muito grande de abstração, essas ferramentas, elas podem auxiliar, mostrando conceitos que talvez fossem muito difíceis de compreender. Então, nós podemos utilizar a tecnologia de softwares e de simuladores para mostrar como são, de fato, estes conceitos, através de programações, através de animações e através de simulações. Por que escolhemos o Scratch para os nossos projetos? Nós vimos uma notícia que foi extraída aqui do Correio do Povo. Conforme o censo escolar, no ensino médio, muitas escolas no Brasil não tinham espaço de laboratório para desenvolver atividades de experimentação, atividades de laboratório. E nós sabemos da necessidade de que os nossos alunos desenvolvam atividades com o uso de materiais concretos. Também sabemos da necessidade que eles possam visualizar os experimentos, que eles possam fazer experimentos. E não gostaríamos de deixar os nossos alunos sem essas atividades. Então, pensamos em uma alternativa por meio do Scratch, para que atividades fossem criadas reproduzindo experimentos de laboratórios voltados à disciplina de matemática, de ciências, de física e de química, para que os alunos tivessem a oportunidade de experimentar. Primeiramente, para que eles pudessem experimentar algumas aplicações e, posteriormente, que eles pudessem criar também aplicações, desenvolvendo assim o pensamento de alto nível. Dessa forma, os nossos alunos iriam tornar possível o desenvolvimento do pensamento computacional com base no construcionismo, além do pensamento de alto nível. Nós escolhemos o Scratch, depois de ter tentado também outras ferramentas, devido à sua facilidade de utilização, também devido a ser uma ferramenta de construção, de visualização por blocos, do estilo arrasta e solta, pela questão da intuição na hora de utilizar, pela forma de organização dos blocos, que ela é de fácil visualização e de aprendizagem, e também por tudo que ela possibilita, desde aplicações que são mais fáceis até mesmo aquelas de maior complexibilidade. Ele tem duas alternativas de trabalho, que são o offline e o online, e recentemente foi lançada uma versão que funciona offline e é possível que os alunos acessem em seus telemóveis. Ela pode ser acessada em tablets, em smartphones. Não é possível ainda criar essas aplicações nos aparelhos de telemóvel, mas elas já podem ser acessadas. Sendo assim, pensamos que seria uma ótima alternativa, porque os nossos alunos, se não tiverem acesso a um laboratório, poderiam acessar por meio dos seus telefones, porque sabemos que a maioria deles tem. É a nossa realidade. Então, seria algo de fácil acesso a eles, para utilizar em suas casas ou então na escola. E aí, poderiam explorar esses aplicativos. Sendo assim, nós iniciamos construindo algumas aplicações, primeiramente fazendo alguns testes com reproduções de provas piagetianas, para ver como que seria o desenvolvimento, como que seria a aprovação desses alunos. Posteriormente, tivemos alunos e temos alunos doutorandos que estão utilizando no ensino médio. Por quê? Porque algumas pessoas ainda têm uma visão de que o Scratch é uma versão muito infantilizada. Embora se tenha uma versão júnior, que é aquela que é
utilizada por crianças na primeira infância, mas ainda existe uma série de preconceitos em relação ao uso, pela sua apresentação. Então temos ele em diversas faixas etárias, como o uso para adolescentes. Temos alunos que estão estudando em seu doutorado a partir e já finalizaram suas teses no uso no ensino médio, no 3º ano, com o conteúdo de eletrostática, em que eles criaram unidades didáticas no ensino de física e os professores e alunos utilizaram essas aplicações para desenvolver os conteúdos e, a partir daí, disponibilizaram essas unidades para uso de outros professores. Também estão sendo utilizados por alunos de engenharia em uma Universidade Federal de Santa Catarina, para que os alunos pudessem criar os seus próprios laboratórios e aplicações. E ainda estão sendo utilizados em cursos de extensão por professores de educação básica, para que possam eles próprios ter noção de como criar as suas aplicações de acordo com as necessidades dos seus alunos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de aplicações para que vocês conheçam o que estamos fazendo no âmbito dos projetos. Esse aqui então foi o projeto Avatar, que deu início, que foi um projeto, foi um projeto financiado pela CAPES, que é o Centro de Pesquisa e Aperfeiçoamento. Este projeto recebeu um recurso para que ele pudesse ser pesquisado e pudesse ser dada essa alternativa às escolas, com o intuito, então, de que os alunos desenvolvessem atividades de experimentação. Aqui nós temos, então, um taco com uma mira laser e o aluno, ao clicar no taco, ele consegue direcionar e, posteriormente, a partir do jogo, isso é o professor que direciona como ele vai dinamizar a sua aula, a metodologia a ser utilizada. São explorados alguns conceitos em relação a ângulo de incidência, a ângulo de reflexão, a assuntos relacionados à física, ao percurso realizado pela bola. Todos esses são explorados pelo aluno após realizado o jogo. Mas isso tudo fica a livre critério do professor. Nós disponibilizamos o ambiente, disponibilizamos alguns recursos, alguns questionários, e o professor verifica, a partir desse plano, como ele pretende abordar esta aplicação. Se é no início, se é no fim ou no meio da aula. Uma outra aplicação aqui, que também temos, é o equilíbrio da balança. Esse aqui foi desenvolvido, também é uma prova piagetiana, foi desenvolvida por uma aluna num programa de doutorado, em que os alunos precisam desenvolver a balança e deixar sempre fazer sempre com que os pratos da balança fiquem em equilíbrio. Então veja que nós temos aqui uma série de ações a serem desenvolvidas. Essa também é uma reprodução de uma prova piagetiana que foi feita para crianças. Ela foi retirada do livro A Construção das Quantidades Físicas na Criança. Foi de um trabalho em que foi desenvolvido em uma disciplina para o projeto AVAI-Sim. E aqui nós temos um estúdio. Deixa eu colocar em compartilhar porque é mais fácil para entrar em que todas as aplicações
são compartilhadas para uso da comunidade estudante. Então, existe aqui uma série de aplicações. Essas aplicações podem ser utilizadas pelos professores e exploradas. Algumas delas têm aqui as informações e contam com alguns planos e unidades didáticas que também podem ser utilizadas, que estão à disposição dos professores. Outras serviram como base para publicações, tem artigos publicados que também podem ser utilizados pelos professores. Além disso, também temos um outro projeto, que é um projeto que resultou numa pesquisa, um projeto de extensão, chamado Copapan, que é um projeto para promover a aprendizagem e o pensamento de alto nível em alunos da graduação. Esse projeto, ele trabalha com alunos de graduação em matemática e em ciências, com o intuito que eles já saiam da graduação sabendo utilizar esta ferramenta. Então, ele tem aqui uma série de tutoriais, de sites, para que os alunos possam conhecer um pouco mais da ferramenta, um pouco mais da aplicação. Ele está abrindo ainda, não abriu. E aí eles vão encontrar aqui todas as informações necessárias para o uso também da ferramenta. Além disso, nós temos ainda aqui algumas soluções também que estão sendo desenvolvidas, que esse aqui foi do nosso aluno Tiago Sestari, que desenvolveu a tese dele. Essa aqui foi da aluna Cagiana, que vai defender a tese dela. Esse aqui é o projeto Avatar, que daí é um projeto de ambiente virtual e realidade aumentada. Nós desenvolvemos também pesquisas voltadas. Esse projeto já resultou em uma publicação de um livro que está na segunda versão, e daí ele utiliza o ambiente OpenSim para trabalhar com os mundos virtuais na área da física, e ainda o projeto AVSim. E aí é um projeto é um ambiente virtual de trabalho acadêmico remoto. Deixa eu colocar na página. E esse aqui é o que eu comentei do professor Tiago Sestari. Eu já abro esse. Bom, deixa eu só trocar aqui a cor desse aqui. Esse é o professor Tiago, que desenvolveu então o uso do Scratch em sua tese, e apresentou e deixou disponível essas unidades didáticas. Ele falou sobre os estilos de aprendizagem. Então, durante o trabalho, ele conseguiu evidenciar o estilo de aprendizagem dos alunos, e conforme os estilos de aprendizagem, ele foi trabalhando com esses alunos, direcionando as atividades para o ensino de eletrostática. Deixa eu já aproveitar que eu troquei aqui no usuário, para ver se a Duda Cagiana
Esse aqui, então, é o Lab Verde Edu, que é o Scratch nas engenharias. É do Centro Universitário Unisat, em Santa Catarina. Toda essa apresentação depois ficará com o professor Luiz e vocês terão acesso aos links para que possam explorar com calma, olhar esse material e, se quiserem, fazer uso dele também. Ele ficará disponível para vocês. Deixa eu só abrir aqui o site do AV5, que eu acho que vai mais rápido por aqui, para mostrar para vocês também. A internet está um pouco lenta. Bom, esse então é o AV5, é um ambiente virtual de aprendizagem experimental em ciências e matemática, que foi o resultado então do nosso projeto e também o uso do Scratch para o desenvolvimento de aplicações para o trabalho com experimentação dos nossos alunos de ensino fundamental, séries finais e de ensino médio. E agora, então, eu trago aqui as referências e agradeço a cada um de vocês pela participação, pela atenção e me coloco à disposição para perguntas e para que a gente possa conversar um pouco sobre o que foi visto neste momento, nessa tarde. Muito obrigada.